Como eu tenho feito algumas outras vezes, eu tenho desafiado você que está aqui presencialmente e mesmo vocês que estão nos acompanhando aí remotamente, que estão participando do culto aí de forma online, pegue o seu celular aí, compartilhe o link deste culto numa rede social qualquer aí, escolha uma qualquer, sei lá, qualquer uma delas aí que você faz parte, compartilhe o link ali, divulgue esse culto, faça com que a palavra de Deus chegue a outras vidas. Eu lembro quando eu aceitei a Jesus, comecei a frequentar a igreja, participei de algumas atividades de missões, e missionários vinham de longe, de outros países, contar as suas experiências. Era tão duro, tão difícil você levar a palavra para um lugar distante, entender a cultura, entender o contexto. Hoje você pode pegar o aparelho celular, colocar aí numa rede social e uma pessoa que está distante de você, num outro país, num outro lugar qualquer, recebe a palavra de Deus. Não que seja a mesma coisa, evidentemente, não estou dizendo que uma coisa substitui a outra, mas estou dizendo que cada um de nós, mesmo sentados aqui em Maringá, ou você que está aí na sua casa, ou em algum outro lugar, em alguma outra cidade, talvez nos assistindo, tem o poder de levar a palavra de Deus a muitas pessoas, inclusive fora do nosso país, através das redes sociais. Eu quero compartilhar um pensamento com você hoje. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 37, um texto extremamente conhecido no meio cristão aí nas igrejas, Ezequiel 37, vou ler do verso de número 1 até o verso de número 14. A palavra de Deus, ela diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele aqui é Deus, me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela. Ó povo meu, porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Até aqui, sei que o texto é um pouco mais longo aí do que o normal, mas uma coisa que me chama a atenção, vou colocar aqui 3 aspectos só para você. Eu quero ser bem objetivo, não quero investir assim muito tempo pensando nas variações aqui das possibilidades desse texto. Mas uma coisa é certa, o profeta Ezequiel, ele não foi presencialmente, fisicamente estar num vale. O texto começa dizendo que através do Espírito, Deus levou ele àquele lugar. Só que quando eu li esse texto recentemente, eu já usei ele aqui ministrando, aqui mesmo na igreja. Quando eu li esse texto, me chamou a atenção uma palavra no versículo de número 1. Quando o profeta ele relata, ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale.
É engraçado isso, porque Deus ele não fez com que o profeta Ezequiel passasse por aquele vale, ou olhasse ali por um tempo. A palavra deixou aqui no original, no hebraico, ela significa que Deus estabeleceu ele ali. Evidentemente, né, por favor, é a minha imaginação falando aqui. É como se Deus fizesse uma cabaninha para ele ali, uma tenda. Fizesse uma barraca, talvez construísse ali uma pequena casa, no meio de um vale cheio de ossos secos. E ele coloca o profeta Ezequiel ali no meio. Ele não fez apenas o profeta passar por aquele lugar, olhar aquele lugar. Não. Quando o texto diz assim, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Existem algumas versões, algumas traduções que omitem essa palavra, mas ela existe no original. A palavra deixou está aí. E é engraçado porque muitas vezes nós olhamos para Deus, oramos a Deus, buscamos a Deus, nos relacionamos com Ele, sempre tendo uma perspectiva de que Ele é bom, sempre tendo uma perspectiva de que Ele não vai nos causar um mal, sempre tendo uma perspectiva baseada no que Davi escreveu no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas, a um ribeiro de águas tranquilas. Essa é a nossa perspectiva. Normalmente nós olhamos a forma como nós nos relacionamos com Deus dessa maneira. Nós buscamos a Deus para aliviar algumas tensões, alguns problemas, algumas circunstâncias que nós vivemos. E aí você olha o profeta, coça a cabeça um pouco, né? Eu coço mais a cabeça do que o cabelo, né? E aí então olha para o texto e fala, espera um pouquinho, Ezequiel era um homem que tinha uma relação com Deus. Se você ler os capítulos anteriores, ele profetiza muitas coisas sobre o Apocalipse, ele profetiza coisas em relação a Satanás, ele relata no seu texto coisas que aconteceram no passado. Ele era uma pessoa que tinha um relacionamento, uma intimidade com Deus. E por que Deus pega ele então e conduz ele a um lugar que eu poderia chamar facilmente de cemitério? Um lugar onde está a morte, onde tem ossos, onde tem corpos destruídos ali, onde não tem vida. Que sentido tem colocar o homem de Deus, um profeta de Deus, num ambiente sem vida? Num ambiente sem existência de algo que fosse bom ou produtivo? Não tem muito sentido isso. Esse é um relacionamento, assim, me chama a atenção, é estranho Deus levar ele para esse tipo de lugar. Mas, da mesma forma, de manhã eu brinquei, eu falei que a hora que você chegar em casa, você vai colocar um carvão ali na churrasqueira, né? Não sei se você vai fazer isso hoje ainda para o jantar, né? Se você vai fazer uma carne, mas se você vai fazer fogo, se você vai colocar ali uma carne para assar, você coloca um pouco de carvão, talvez coloque ali um tipo de combustível, não sei, algum produto ali que seja inflamável para que o fogo permaneça. Não adianta nada você colocar o carvão, aquele resto de madeira que foi queimado, né? E virou ali então um carvão. Não adianta nada você pôr um produto combustível inflamável qualquer ali. Você precisa colocar uma chama naquele lugar. Se você não colocar uma pequena chama, uma pequena fagulha, se você não colocar um fósforozinho riscado ali, ou alguma outra forma, talvez um papel, alguma maneira aí, nas técnicas tantas que existem para fazer esse movimento, né, de acender uma churrasqueira, se você não colocar uma pequena fagulha de fogo ali, aquele carvão nunca vai assar uma carne, ele nunca vai incendiar, ele nunca vai se tornar uma brasa viva, ele vai ficar seco, ele vai ficar escuro, preto ali, morto. O que eu estou querendo fazer aqui, uma analogia com você, até infantil, é que quando Deus decide colocar o profeta no meio de um vale de ossos secos, Ele está olhando para o profeta com o potencial e a capacidade da vida que o próprio Deus colocou no profeta. E não existia uma outra forma de Deus trazer vida naquele ambiente, a não ser pegar uma pessoa cheia da sua presença, cheia do seu poder, cheia da sua graça e do seu amor, e então colocá-lo no meio de um ambiente onde não há vida. O problema é que muitas vezes, quando nós passamos por uma circunstância como essa, por uma situação como essa, de estarmos no meio de um vale de ossos secos,
que eu poderia exemplificar aqui de muitas maneiras. Talvez um vale de ossos secos na sua saúde. Talvez um vale de ossos secos num problema dentro da sua casa, nos relacionamentos com o seu filho, com alguém da sua família, não sei. Talvez um vale de ossos secos em uma situação no trabalho, no ambiente de trabalho, ou na sua questão financeira, administrativa aí da sua casa. Um vale de ossos secos cercando você. Pessoas ao seu redor que não te ajudam, que não correspondem ao que você espera. Um ambiente onde você não vê expectativa ou não vê vida. E é interessante, de manhã eu não comentei, mas no final do texto aqui, nos versos do fim aqui do texto que eu li, o versículo 12, ele diz assim: portanto profetiza aqui, ele está dizendo para profetizar à casa de Israel, profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. O 13 diz assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, porei em vós o meu espírito, e vocês viverão. Deus estava ciente, sabendo, o verso 11 aqui, ele diz que aqueles homens da casa de Israel, eles tinham perdido a esperança. Quando eu falo aqui, que pode haver uma área na sua vida que está seca, é porque talvez em algum momento na sua vida houve uma morte, morreu algo no seu coração. Talvez um sonho, um trabalho, um projeto, um ministério, um sentimento em que você, tudo desabou, tudo caiu, e ficou desordenado, como aquele vale de ossos, como aquele ambiente onde não havia vida. Mas para que a vida voltasse àquele lugar, era necessário que uma pessoa, com a vida dentro dela, estivesse ali. Às vezes nós nos questionamos do porquê Deus nos permite fazer isso. Eu ouço muito isso, as pessoas falarem: mas por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? E nós questionamos o caráter, a condição, as decisões, como se nós tivéssemos a capacidade de julgar as decisões de Deus. Puxa, mas por que eu fui me enfiar nessa história? Por que eu vim parar nisso? O que está acontecendo? E aí nós precisamos mudar um pouco a nossa perspectiva. Nós precisamos mudar um pouco o nosso ponto de vista e olhar as circunstâncias e falar: espera um pouquinho, se eu estou em um ambiente sem vida, é porque a vida está em mim, e a partir de mim esse lugar vai ter vida. É mudar o jeito de pensar. E eu confesso a você, de manhã eu comentei com os irmãos, a ideia de trazer essa meditação para você nasceu na sexta-feira da semana atrasada, né? Não antes de ontem, na anterior. Eu fiz uma viagem na semana anterior para Goiânia, e eu voltei de Goiânia na sexta-feira de manhã. O meu voo saía de lá às 5h45 da manhã. Você que já usou o avião, está imaginando aí que horário que eu tinha que chegar no aeroporto, bem cedinho. Tinha que acordar bem cedo. E eu não sabia bem ali como fazer, eu fiquei pensando, será que eu acordo e tento chamar um Uber? E por fim, resolvi conversar na recepção do hotel, perguntar ali para o recepcionista no final da noite ali, falou: como é que eu faço? Tem alguma forma de transporte? O Uber funciona nesse horário? O que você me diz? Ele falou: olha, nós temos no hotel aqui um taxista, um grupo de taxistas que eles nos atendem. E se você quiser me autorizar, eu já deixo agendado. Ele vai estar aqui, que horário você quer sair? Aí eu combinei e falou: 4h30 é um horário bom, da manhã, né? Saí 4h30 da manhã do hotel. Aí ele falou: pode ficar tranquilo. Bom, subi, né? Me organizei minhas coisas, levantei cedinho, de madrugadinha, 4h15 mais ou menos desci, paguei a minha conta, ajeitei as coisas ali, 4h25, 4h20, 4h25, o carro parou na frente do hotel. Aí eu saí, me identifiquei, ele já sabia o meu nome, entrei no táxi, trajeto de mais ou menos uns 20 minutos, 25 minutos até o aeroporto, fui conversando e eu me dei conta, a hora que eu peguei o táxi, que fazia, sei lá, uns 5, 6 anos que eu não entrava num táxi. Só usa Uber, né? Hoje você pega o aplicativo, chama, é mais barato, é mais fácil em qualquer lugar, né? Aqui na rua, aqui, você não vê táxi parado. Você sai ali, chama o Uber, o cara vem na sua casa, aonde você está. E aí eu decidi perguntar para o taxista. Falei: e daí, como que tá? Como é que foi, né? 2 anos de pandemia, o advento do Uber.
E aí ele falou, olha, no começo foi um pouco mais difícil, mas ele falou assim, eu estou muito bem. Estou ganhando bem, rendendo mais do que imaginava. E ele começou a dar alguns testemunhos ali, nós falamos um pouco nesse trajeto, o trajeto, as ruas completamente vazias da cidade, nós fomos conversando, ele falou um pouco agradecendo a Deus, e nós conversamos um pouco sobre isso, e uma perspectiva assim, que me surpreendeu de certa maneira. E aí, ele me contou ali que fez uma troca de carro recentemente, ficou uns 30 dias sem poder transitar como táxi, porque a documentação não tinha saído ainda, ele precisava pegar a placa vermelha e tudo mais. Daí ele falou, resolvi fazer Uber nesses dias que eu estava com o carro parado. Ele falou, me arrependi até o último. Ganha pouco, ganha mal, e ele começou a reclamar do Uber. E eu fiquei pensando, meu, que perspectiva diferente. Enfim, fui para o aeroporto, peguei o avião, fiz uma conexão em outra cidade e tal. Cheguei aqui em Maringá umas 10h30 da manhã. Saí do aeroporto, a Andréia estava trabalhando, ela estava com o carro, não tinha como ir me pegar no aeroporto, peguei um táxi. Entrei no carro, e aí um trajeto de mais ou menos 10 minutos do aeroporto até a minha casa. Fiz a mesma pergunta. E aí, como é que tá? 2 anos de pandemia, como é que tá enfrentar o Uber? Ah, tá ruim. O mercado está muito difícil, é muito complicado, não está dando para ganhar nada, não sei o quê. E 10 minutos de reclamação. E aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus, parece que eu mudei de mundo, assim, saí de um lugar e fui para o outro totalmente diferente. E quando eu leio esse texto, o profeta Ezequiel, colocado no meio daquele vale de ossos secos, ele poderia muito bem ter olhado para aquele ambiente caótico, de destruição, de falta de vida, de desolação, de desesperança. Ele poderia muito bem ter dado ouvido às notícias do jornal, da crise, da guerra, da economia que é ruim, do coronavírus, dos problemas e da vacina e do não sei o quê, e dizer assim, está difícil. Não vai dar não, Deus. Aqui não vai ter vida. O Senhor está, talvez aqui uma formiga ou outra, talvez um escorpiãozinho aqui no deserto, mas não tem vida. Ele poderia ter essa posição, essa perspectiva. Mas ele entendeu que ele tinha a vida nele, a partir daquilo que Deus orientou que ele deveria fazer. O que eu estou tentando transmitir para você hoje é a diferença entre você estar num ambiente sem vida. É você, simplesmente você. Quando você pega, como eu falei, pega o seu telefone, conectado à internet, e em vez de mandar uma mensagem, divulgando, uma notícia política, uma fake news talvez até, e você manda um texto bíblico, manda uma palavra de incentivo, manda uma oração, manda um louvor. Quando você usa uma ferramenta que você tem nas suas mãos para poder colocar um princípio bíblico e trazer um princípio na vida de alguém, quando você se deixa ser usado para abençoar vidas. O que aquele homem fez ali, ele não olhou a circunstância, ele não olhou a situação, ele não se deu conta do problema, ele simplesmente deu ouvidos ao que Deus estava dizendo para ele e replicou aquilo que Deus orientou ele fazer. Ele não questionou, ele não discutiu, ele não virou para Deus e falou, o senhor está meio caduco, né? Meio velhinho aí, não deve estar enxergando bem, porque aqui não vai sair nada. Ele não discutiu. Esse exemplo que eu dei aqui do taxista, né? Da viagem, um fato real, uma curiosidade, eu falei, meu Deus, que diferença. A diferença é a forma de enxergar, a forma de dizer, não, eu vou fazer, vai dar certo, vamos adiante, Deus está conosco, eu sou a luz está em mim, eu sou a vida, eu vou transmitir vida para esses ossos secos, eu vou declarar, os meus lábios vão ser usados para isso, e não para destruir. Hoje de manhã também eu dei um exemplo, um pensamento que me veio. Muitas vezes, quando nós vemos um texto como esse, Ezequiel 37, vemos que Deus nos orienta a profetizar. E aí nós pegamos a palavra, daqui a pouquinho eu trouxe alguns textos que eu quero ler com você. Nós pegamos a palavra, pegamos um texto específico, para uma determinada situação, e fomos, não, Deus, eu vou declarar a palavra nessa situação. E nós fazemos isso,
Oramos, dedicamos um tempo, às vezes com a família, com a esposa, com os filhos. Oramos a respeito daquela circunstância, às vezes na igreja. Declaramos a palavra de Deus. Só que a hora que nós saímos do ambiente que nós estamos, sai do culto, sai da reunião de oração, sai do contato ali com a família, ou sai do teu secreto com Deus, e a primeira pessoa que você encontra, a pessoa pergunta: e daí, como é que está? Fala: está difícil, está complicado. É a mesma coisa, meu irmão. Veio na minha mente um exemplo, sei lá, né? Às vezes vem uns exemplos meio malucos na minha cabeça. É como se eu pegasse um papel e quando eu estou orando, quando eu estou diante de Deus, eu escrevo aquilo que Deus colocou na minha vida. Eu escrevo num papel com uma caneta. E eu estou ali em comunhão com Ele, eu estou anotando. Como esses papéis aqui, né? A pastora Rosana orou aqui pelos propósitos que foram colocados. Textos colocados aqui. Tem algo escrito nesses papéis. E aí, quando eu saio da presença de Deus, eu sei que nós não temos como sair, né? Estou falando isso de uma maneira alusiva para você entender. Quando eu saio daquele momento e encontro outra pessoa, e a pessoa me pergunta: como que está? Ah, está difícil, está ruim, não está fácil. É como se eu pegasse a caneta e riscasse em cima das palavras que eu escrevi. E aí a pessoa pergunta: o que você está fazendo? Ah, eu escrevi umas palavras aqui que Deus me falou. Ah, deixa eu ler. E aí você entrega o papel e a pessoa fala: mas eu não consigo ler o que Deus falou com você, porque você riscou. Muitas vezes nós usamos os nossos lábios para profetizar vida, num ambiente, numa circunstância, numa situação. Mas no mesmo momento, ou logo em seguida, nós usamos os mesmos lábios para dizer assim: olha, não está fácil, a economia está difícil, o problema está aqui, a crise financeira é isso, a empresa não faz isso, não avança, o meu chefe é chato, o meu chefe não sei o quê, o meu colaborador não ajuda. Nós fazemos muitas vezes isso. Nós declaramos, mas nós também reclamamos. Tiago, na sua carta, no capítulo 3, ele fala muito sobre isso. Ele exemplifica que a língua é como um fogo. Eu falei que para você atear fogo numa churrasqueira, você precisa de uma fagulha, precisa de um início. A língua é como um fogo. E ele fala que da mesma boca, né, da mesma fonte, não pode sair bênção e maldição. No final do capítulo 3, quando ele fala sobre a língua, ele fala que nós devemos ser prudentes com aquilo que nós dizemos. Então, meu primeiro aspecto aqui, na verdade eu já misturei com o segundo também, é que você deve ter consciência de que quando você está no meio do vale de ossos secos, existe um propósito para você estar ali. E o propósito principal é: você é a vida. Você é a fonte pela qual Deus vai manifestar vida aonde você está. E o segundo aspecto é que nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus e não dar ouvido às circunstâncias. E é curioso porque nesse mundo que nós estamos vivendo, um mundo com relacionamentos muito fúteis, muito frágeis, na verdade, onde os adolescentes crescem muitas vezes, as crianças crescem muitas vezes muito orientadas pelo YouTube, não muito pelos pais. Às vezes até mesmo pelos professores. Crianças que às vezes não têm uma estrutura emocional fortalecida. E a ansiedade, a preocupação, a tensão é muito grande. E aí eu peguei aqui alguns textos. Quando nós falamos de ansiedade, eu vou a Filipenses 4, 6 e 7. Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Meu irmão, diante de uma circunstância de ansiedade, existe uma palavra de Deus para a sua vida. Só que você tem que declarar ela. Eu não sei, talvez exista um vale de ossos secos aí na sua frente de ansiedade, de preocupação, de temor, de angústia. Tiago 1, 5 e 6 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. O verso 6 diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Uma das frases que eu mais escuto é: eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Olha, a situação está difícil. Estou com um problema. Já fiz de tudo com os meus filhos aqui, mas eu não sei mais o que fazer. E aí você tem uma promessa sobre a sua vida que diz que se você precisa de sabedoria,
Sabedoria é você ter um entendimento, ter a capacidade de discernir, ter a capacidade de entender o que é que você deve fazer. Tiago escreve dizendo, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, Ele dá livremente. Muitas pessoas falam assim, eu estou cansado, não aguento mais. Mateus 11, 28 a 30 diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes nós ficamos em dúvidas em casa, se os nossos filhos, se o nosso cônjuge, se as pessoas que estão conosco, que nós amamos, os pais, os irmãos, se eles vão seguir ao Senhor. Eu lembro de Josué 24:15, quando diz, Josué dizendo assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E aí Josué faz uma afirmação, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, essa é uma decisão que você tem que tomar. Se existe um vale de ossos secos no meio da sua casa, dentro do seu ambiente familiar, você vai dizer, olha, eu tomo uma decisão, eu declaro vida sobre este lugar, e eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É uma decisão, essa decisão está dentro de você, a vida está em você, você tem o poder de ministrar isso sobre o ambiente, sobre as circunstâncias. Indo já um pouco mais adiante aqui, o Salmo 103, de 1 a 5, diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Meu irmão, existem tantas promessas sobre a sua vida, só que se você fizer como o taxista aqui de Maringá, olhar para a circunstância, olhar para a situação, abaixar a cabeça, e começar a profetizar maldições sobre a sua própria vida, a saúde fica ruim, os recursos não vêm, o ambiente não melhora, os problemas nos cercam. Nós precisamos ter uma perspectiva diferente. A situação é a mesma. A situação é a mesma. Os dois têm a mesma profissão. Curiosamente, de manhã eu comentei isso, curiosamente o valor em reais deu o mesmo da corrida, mesmo valor. O preço foi igual, eu paguei a mesma coisa, assim, deu uma diferença nos centavos, mas o valor cheio ali, o valor em reais, deu o mesmo valor. Só que um recebeu aquele valor e falou, muito obrigado. Deus, eu sou grato por esse trabalho, eu sou grato por aquilo que eu ganho. O outro falou, puxa vida, é tão pouquinho. Você entende a diferença? Você está no meio do vale de ossos secos, a vida está em você. A decisão do que você vai fazer com isso, ela é sua, não é minha, não é do seu irmão, não é do seu cônjuge, não é do seu filho. Ela é sua, completamente sua. E quando eu leio o texto do Salmo 103, esse salmo é um dos textos que eu mais gosto assim, de ler. Ele fala a respeito de cura, ele fala a respeito de perdão, ele fala a respeito de cura, de sarar enfermidades, ele fala sobre dar vida, ele fala sobre derramar graça, ele fala sobre bens, ele fala sobre força e vigor físico, ele fala sobre você enfrentar as circunstâncias. Meu irmão, essa é a sua posição, isso é quem você é. Você tem a graça e o favor de Deus sobre a sua vida, a vida está em você, o Espírito Santo está em você. E aí o ambiente que você está, não importa se o ambiente está seco, está molhado, tem ossos secos, tem morte, porque a vida ela está em você, ela não está em outro lugar. Mas você tem que entender isso e assim colocar isso como uma verdade em sua vida. O penúltimo texto que eu quero ler aqui, Romanos 8, verso 11, diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Meu irmão, a vida está em você. A vida está em você. A decisão de olhar para o vale e dizer para aqueles ossos, vocês vão ter vida.
eu vou profetizar sobre vocês. Agora, quando nós fazemos isso, no vale existe uma agitação, existe um barulho, existe um mover. Eu fico imaginando que o barulho não foi baixo. Esse barulho impacta pessoas. As situações mudam. Nós precisamos mudar o jeito de ver a vida, de ver as circunstâncias. Não tem como. Você está profetizando vida onde existia morte. E para que haja vida naquele lugar, alguma coisa vai mudar. E às vezes nós não queremos que as coisas continuem do mesmo jeitinho. Nós os seres humanos nós gostamos de achar um cantinho, uma posiçãozinha de conforto e ficar ali. Só que às vezes existe um ambiente seco e nós precisamos profetizar vida. Não dá para ficar parado, tem que se mover, tem que declarar. E a declaração vai trazer vida sobre o ambiente. E o que eu acho mais curioso desse texto de Ezequiel é que Ezequiel não precisou pegar os ossos e encostar um no outro, amarrá-los, não precisou fazer um esforço, não precisou fazer absolutamente nada dos braços e da capacidade dele. Ele precisou fazer uma coisa: declarar vida, declarar a palavra, declarar aquilo que Deus havia colocado no seu ouvido, no seu coração, pegar essa verdade e transferir isso para aqueles ossos. E o milagre quem realizou foi Deus. Da mesma forma é a graça, da mesma forma é a salvação sobre sua vida, da mesma forma é o favor de Deus sobre você. Não depende do que você faz, não depende do quanto você faz, não depende de quantas horas você dedica lendo a Bíblia. Não está no que você faz, está no que Ele fez por nós. Está no que Ele realizou por nós, está no que Ele executou na cruz do Calvário, e o quanto eu declaro que eu creio na obra que Ele fez na cruz. Não depende de mim. Aqueles ossos, eles não tiveram vida porque o profeta foi lá e encaixou eles e os conectou de novo. Pelo tamanho que o texto fala, né, que era um exército imenso, ele estaria até hoje lá tentando juntar os ossos para fazer todos funcionarem. 232 ossos mais ou menos, né? Quem é da área da saúde aí, para encaixar os 232 de cada um daqueles soldados que estavam ali, ia levar muito tempo. Não tem como. O milagre quem realiza é Ele. Mas você tem que adotar a sua posição, a sua postura. Eu gostaria de chamar os irmãos do louvor, por gentileza, para virem aqui. Então, meu primeiro ponto foi: Deus, Ele vai te levar a um lugar que não tem vida, porque a vida está em você. Meu segundo ponto foi: ouça a palavra do Senhor e declare ela, porque é a forma que você vai levar vida para o lugar. E agora eu quero que você declare essa verdade sobre a sua vida. 2 Coríntios capítulo 4, dos versos 16 ao 18, diz assim: por isso, não desanimamos. Vou ler de novo. Por isso, não desanimamos. Por que eu não desanimo? Porque a vida está em mim, porque o Espírito está em mim, porque o poder e a graça e o favor de Deus estão em mim, pelo amor dEle que Ele colocou sobre mim. Por isso eu não desanimo. E aí Paulo ele fala assim: ao contrário, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, não se veem, são eternas. Meu irmão, quando você declara a palavra de Deus, você está declarando algo eterno. A palavra de Deus não tem fim. Quando você declara algo que está relacionado ao momento, à crise, à circunstância, você está declarando algo que é passageiro. É tão difícil, está tão duro trabalhar, está tão complicado. Saiba que a maioria das nossas profissões em 30 anos, daqui 30 anos talvez nem existam mais. São temporais, são passageiras. As nossas dificuldades, os nossos relacionamentos, as nossas crises existenciais, os nossos sentimentos, os nossos problemas financeiros, daqui a alguns anos eles não vão mais nem existir. São temporais, são passageiros. Agora, quando você declara a palavra de Deus, você manifesta a vida, você manifesta o favor e o poder de Deus. Antes de ontem, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalhou comigo lá em Londrina. Fiquei 3 anos ali
de 2017 a 2019 trabalhando lá. Uma pessoa que trabalhava junto lá na empresa, na clínica onde eu trabalhei. Ela me passou um áudio pedindo oração pelo seu sobrinho. Um menininho lá de 4 anos, 3, 4 anos. Com um problema sério de saúde, estava internado. Precisava de um tratamento, de uma medicação que nem no país tinha. Estava faltando, estava em falta. Um produto que ele precisava usar que não tinha. Tinha lá, pedimos, já tentamos, mas não tem disponível. E a situação da criança é muito difícil. E na hora que eu ouvi o áudio, eu escrevi uma mensagem, depois mandei uma oração. Falei, olha, vai dar certo. O nome do menino é Bento. Eu falei, Bento é a palavra bendito em italiano. Eu falei, ele é bendito do Pai. Ele vai viver. Ele vai ter vida. E aí ontem ela mandou uma mensagem e falou, olha, conseguimos a medicação. Chegou um lote. Eles vão fazer uma aplicação. E aí agora à tarde, depois do culto, falei de novo pelo WhatsApp. Aplicou a medicação, ele está bem, os níveis de exames e todos normais. Vão permanecer com ele no hospital, acompanhando ainda alguns dias. Meu irmão, nós não podemos ser daqueles que pegam uma situação, uma circunstância, e olha, fala, coitado do Piá, 4 anos, não tem remédio, como é que vai viver? Que dó, que pena, olha aqui, olha, e manda aquela mensagem, fala, que pena. Quantas pessoas você vê fazendo isso? As nossas posições têm que ser as posições alinhadas com aquilo que a palavra de Deus coloca nos nossos corações. Com quem nós somos. E como Paulo diz, vou ler mais uma vez, eu vou parar de judiar dos irmãos aqui, chama eles para ficar aqui em pé. Não desanimamos, nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, e acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim, nós prestamos atenção nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos ficar em pé, por gentileza. Eu quero orar com você. Eu não sei se existe alguma situação, alguma circunstância, algum aspecto da sua vida que existe um vale de ossos secos. Alguma área que talvez você olhe e fale, ixi, aqui morreu, acabou, não tem vida. Talvez o casamento, talvez um relacionamento com alguém, uma amizade, talvez um ministério, um servir, talvez um trabalho, uma profissão, talvez um sonho que você tinha em algum momento da sua vida, virou um vale de ossos secos. Mas você está num lugar que existe vida, você tem vida em você, você faz parte de um corpo que é vivo, do corpo de Cristo, que tem o poder e a graça de Deus sobre ele. Você é membro desse corpo. A vida, a seiva da vida dele chega em você. Você não é uma vítima da circunstância e da situação. Você é a chama, você é a fagulha que vai incendiar essa área. Você é a vida que vai trazer sobre o vale de ossos secos uma renovação. É através de você. Você precisa se enxergar dessa maneira. Você precisa ver a sua vida nessa perspectiva. É assim que você tem que ver. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante do Senhor. O Senhor está em nós. A sua vida habita em nossos corações. E nesse dia, nós entendemos que mesmo que as circunstâncias, mesmo que os médicos, mesmo que os especialistas, mesmo que a situação a qual nós somos cercados por ela, seja uma situação sem vida, sejam palavras que foram declaradas que expressam morte, mesmo diante dessa circunstância, nós cremos e confiamos que a vida do Seu Santo Espírito está em nós. E agora, como corpo, como parte do corpo, juntos aqui, unidos, conectados no Senhor, como um só corpo em Cristo Jesus, nós declaramos vida,
Declaro vida sobre o meu irmão aqui, vida sobre a sua saúde, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, a sua casa, o seu relacionamento. Vida sobre os seus filhos, sobre os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você desejou no seu coração, que você vai executar. Sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. Vida sobre você, meu irmão. Pai, nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus de vida. O Senhor nos dá livremente. O Senhor nos deu uma vida abundante, a vida Zoe. O Senhor é o Deus do shalom, da paz, que é uma paz completa, que não é simplesmente ter tranquilidade, é ter saúde, é ter vigor, é ter força. O Senhor é aquele que perdoa os pecados, é aquele que cura toda iniquidade, é aquele que sara toda enfermidade, é aquele que nos tira da cova e nos dá vida, como diz o Salmo 103. Pai, nós estamos diante do Senhor, e se existe alguém hoje aqui, que entrou neste lugar, ou que está participando deste culto de forma remota, na sua casa, se existe alguém conectado conosco agora, que você precisa de vida em alguma área, essa vida está liberada sobre você. Você tem isso em Cristo Jesus. Não é um poder que está em nós, não é algo que porque é você que está falando, não. É o poder que Jesus Cristo dispensa sobre a sua vida. É o poder que Ele dispensa sobre você. E eu declaro vida hoje sobre você. Este lugar é um lugar de vida. Este lugar é um lugar onde, quando as pessoas puserem os seus pés neste lugar para celebrar ao Senhor, eles perceberão, eles verão com os seus olhos, eles sentirão nas suas emoções, nos seus sentidos, a presença e o poder de Deus. Porque este lugar é um lugar de vida. Porque os filhos do Deus vivo estão aqui. E os filhos do Deus vivo são vivos, têm vida em si. Obrigado, Jesus, pelo seu poder, pela sua graça, pelo seu favor sobre nós. Obrigado por esse amor tremendo. E eu finalizo aqui, dizendo aqui a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, ela está derramada sobre a sua vida, meu irmão. Isso é o que você tem sobre você. Você tem a graça de Jesus, você tem o amor de Deus, você tem a comunhão do Espírito Santo. Então não importa se você for colocado no meio de um vale de ossos secos, você tem a graça, você tem o amor e você tem a comunhão com o Espírito Santo. E nesse vale de ossos secos, você vai expressar vida, você vai transferir vida, você vai levar vida a este lugar, em nome de Jesus.